Olá pessoal, como é que vocês estão? Saudades minhas? Olha, tiveram bastante tempo de folga, né? Não sei se... Eu percebi que alguns de vocês entraram lá no Positivo On, fizeram as trilhas, mas em geral não foi feito, né? Então agora a gente vai dar continuidade e a gente tem, né, vou gravar uns vídeos para explicar. Esse de hoje nós vamos partir do capítulo 2, semelhança, porque a gente já terminou o capítulo 1, só faltou a avaliação, mas isso a gente vai ver depois no retorno, né? Então agora eu vou explicar nessa aula de hoje o capítulo 2 inteiro e eu vou passar para vocês os exercícios que tem que ser feitos lá no final da aula, né? E a partir de agora, então, a gente vai se comunicando. Vocês assistem os vídeos e vocês vão me trazendo as dúvidas de vocês. Vocês podem colocar essas dúvidas lá no mentor, né? Lá na mensagem, por e-mail, no mentor, e eu vou tentar responder por lá. Ou no dia que a gente tem o canal e a hora, que é quarta-feira, né? Tem um horário disponível para a gente tirar essas dúvidas também. Tá certo? Então, vamos lá. Semelhança, capítulo 2. Eu trouxe aqui pra gente ver, né, melhor assim, né? Aqui eu tenho um triângulo, certo? Um triângulo. Ele tem as minhas, ó, as vistas ortogonais, essas linhas ortogonais aqui, ó, elas formam um triângulo. Eu também, se eu tenho aqui, ó, mudando um pouquinho, ó, essas linhas ortogonais, elas vão me formar um quadrado. Então, são figuras geométricas planas. O que acontece? Quando eu começo a desenhar essas figuras geométricas planas e eu imagino elas numa perspectiva, eu vou conseguir enxergar objetos. Aqui, nesse caso, o objeto está aqui, ó. É uma pirâmide. Então, triângulos, né, com quadrado me formaram uma pirâmide. Dá pra ver bem, né? A gente também percebe isso nas fotografias, por exemplo. A fotografia, ela tem a altura, comprimento, né? Largura, profundidade, a gente percebe. Nos desenhos que a gente faz, a gente precisa ter essa questão clara da perspectiva. Perspectiva, então, a arte de ver, né? De ter essa visão, de imaginar, a nossa imaginação e transformar isso em objetos, tá? Eu coloquei aqui a projeção ortogonal, é uma forma de representar essas imagens utilizando o desenho, que eu acabei de falar sobre esse aqui. Mas a gente poderia pensar numa cadeira também, ó. Uma cadeira, para que ela exista, alguém pensou nas linhas, né? Desenhou e na perspectiva, para imaginar aquilo no desenho e depois transformar isso em algo concreto, né, que existe de fato. E essas perspectivas, a gente vai ver hoje duas delas, a perspectiva isométrica e a perspectiva linear. Existem várias, mas a gente vai ver essas duas hoje. O que seriam então as perspectiva isométrica? A isométrica, ela mantém as mesmas proporções de comprimento, largura e altura. É um traçado relativamente simples. Quer dizer, eu parto de um ponto, né? Ó, e eu tenho a mesma largura, altura, comprimento, eu tenho os mesmos ângulos e eu consigo, a partir desse traçado simples, criar, né? Desenhar, fazer um objeto, tá? Na perspectiva linear, a gente consegue, eu não trouxe aqui o desenho, mas dá para vocês imaginar perfeitamente bem e vocês podem observar isso na apostila também. Pensar numa pista de corrida, aquelas raias, né? Se você tem se você parte num ponto, vê ela numa reta, as raias, você dá a impressão de que lá no fundo elas vão se afunilando, né? Elas vão chegando juntas, aquilo vai ficar estreitinho, vamos afunilando. A isso nós chamamos um ponto de fuga, né? Então o nosso olhar, nosso horizonte vai lá no horizonte, nesse ponto de fuga, a partir dele traçam-se as raias. Também é fácil de observar
Numa estrada, se a gente tá, que é uma reta longa, né? E aí dá a entender que aquilo vai acabar lá no horizonte, né? Elas se encontram lá. Então, nós temos, elas convergem, então, para um único ponto, são conhecido como um ponto de fuga, tá ok? Como identificar se o polígono é semelhante? Para explicar isso, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, eu coloquei aqui, ó, eu usei a malha quadriculada, ampliação e redução de figuras, né? Então, coloquei aqui, ó, uma malha quadriculada, usando a escala, digamos, de 2 para 1 e aqui de 1 para 1, tá? E aí, o que eu fiz? Eu localizei um polígono aqui, mantendo, então, o polígono A, B, C, D, né? E no ponto A, nós temos as coordenadas 2, 2, no ponto B, 2, 6, no ponto C, 6, 6 e no ponto D, 6, 2. E quando eu utilizo uma escala menor, o A', B', C' e D', eu vou ter 1, 1, 1, 3, 3, 1 e 3, 3, né? As coordenadas. Bom, como é que eu vou saber se eles são ou não semelhantes? Eu vou ver a razão, né? Como é que a gente calcula a razão dessa semelhança? Então, aqui, ó, eu vou comparar o lado aqui, ó, este lado AB, ó, de 2 para 6, né? Eu tenho 4, né? Digamos, a medida seria 4, 2 para 6 aqui nos pontos, né? Iniciando aqui como se fosse um 0, então tenho a medida 4, se estivéssemos falando em centímetros, 4 centímetros ou 4 unidades. E na A', B', que é esse lado aqui, ó, eu vou ter de 1 para 3, 2. Então, 4, AB para A', B', 4 sobre 2. A razão disso é o 2. Dividimos 4 dividido por 2, 2. Então, eu sei que a medida aqui, ó, é de 2, tanto aqui quanto aqui. Ela é o mesmo lado. Se eu comparar ainda aqui, ó, o lado BC, ó, BC, com o lado B', C', ó, lado BC, de 2 para 6, ó. Então, novamente, 4. 4 para 2, 2. Então, eu tenho, a razão da semelhança dela é de 2 centímetros. Eu só utilizei uma escala maior e menor, o quadriculado, para que a gente possa entender. Então, o meu polígono ABCD é semelhante à linha B', C' e D'. Outra coisa que me identifica se ele é ou não semelhante é o ângulo, ó. O ângulo é de 90 graus, aqui o ângulo é de 90 graus, tá? Todos os ângulos aqui são de 90 graus, ó, tá vendo? Tanto na figura original, né, ABC, quanto na A', B', C' e D'. Então, os ângulos são congruentes, né? São congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, ó. Tem a mesma proporcionalidade. Aqui, tá aqui, ó. Então, lados proporcionais, ângulos congruentes, me indicam que é uma figura semelhante. Vou falar agora sobre as figuras semelhantes e a homotetia. O que significa isso? É que a gente tem um ponto fixo. Deste ponto fixo, eu vou ter essas retas aqui, ó, infinitas retas. Aqui eu tracei 3, tá? Pra gente compreender. E aí, o que eu fiz? Esse ponto fixo a gente denomina de K, ó. E aí, a partir dele, passo, né? Perpasso, na verdade, infinitas retas. E aqui eu deixei as 3 e marquei aqui, ó, 3 pontos aqui, ó, e uni eles. Então, achei uma figura que é um triângulo, né? E à medida que eu vou me afastando dessas retas, porque elas vão se abrindo, né? Ela vai aumentando o tamanho dela, ó, mas ela permanece com o que é nessa original, ó, os mesmos ângulos, né? Nós temos aqui a mesma situação dos ângulos, as medidas vão se aumentando proporcionalmente, tá bem?